Este é o CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo da gestão. E nesse episódio especialíssimo, não só pelo tema, mas pelo convidado super especial. Ele que é o responsável pela maior transformação dos sistemas de gestão no planeta. Criador da ISO 9000-2015, responsável pelo grande anexo SL. Estamos aqui com o grande Nigel Croft. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Igor Funiel. Eu sou Daniel Buquerque. Eu sou Christian Hart. Eu sou o dito cujo, Nigel Croft. Bom dia, cara, e não posso deixar de dizer, com muito orgulho, o conselheiro da nossa empresa. É ele que diz pra gente, ele que vem aqui dar um puxãozinho de orelha e mostra qual é o caminho, qual que é a tendência, o que a gente precisa fazer para continuar levando para vocês o melhor em sistemas de gestão. Nigel, muito obrigado. Sei que você veio lá do outro lado do Atlântico e é sempre um prazer, um orgulho. Você sabe o quanto eu de verdade te admiro e gosto de aproveitar cada segundo do seu lado. Muito obrigado pelo seu tempo. Sempre um prazer estar aqui em Campinas. Eu morei 30 anos aqui em Campinas, então qualquer oportunidade para voltar aqui, sentir o calor, o entusiasmo do povo brasileiro em prol da questão da qualidade e sistemas de gestão. Pode sempre contar comigo. Eu aprendo também. Dani, nem falei aqui do que a gente vai falar, mas eu falei que é especial. É especial. Esse episódio, ele tá recheado de coisas. A gente vai falar de engajamento, de melhoria contínua, de qualidade ampla, de auditoria, de validação. Gente, vocês não sabem. Vamos extrair tudo do Nigel. A gente tem que aproveitar que ele tá aqui e falar de um monte de coisa. Cris vai explorar também um tema incrível, que é uma disrupção, mais uma vez. Vocês vão ver já o nosso novo site aí falando dessa disrupção, que é a validação do processo, a auditoria continuada. Que história é essa? Então vamos desde o engajamento até o que vem depois do sistema de gestão. Vai até o final, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E vou aproveitar. Se você está, independente da plataforma que você esteja, vendo o vídeo ou ouvindo esse podcast, curte, comenta, critica, pode falar se está indo bem, se está indo mal, o que você gostaria de ouvir de nós aqui, porque no final das contas nós não fazemos isso para nós e fazemos isso para você. Então a tua participação é fundamental. Bora lá, dona Daniela Albuquerque. E boa sorte, porque para manter eu e Igor disciplinado, para não gastar 5 horas falando esses temas interessantes, vai ser um desafio. Mas vamos lá. Gente, vamos começar aqui esse bate-papo, né? E Nigel, uma coisa que aqui na Templum a gente tem uma responsabilidade muito grande é de que as pessoas, de fato, se sintam empoderadas pelos sistemas de gestão. Isso é uma tônica que a gente fala todos os dias. Apesar de sermos uma empresa de consultoria, a gente sempre fala que a gente quer que os nossos clientes estejam conosco porque eles entendem que o sistema de gestão ele tem começo, mas ele não tem fim. Uhum. Na sua ótica, na sua vivência, o quanto que você também vê essa dificuldade das empresas se desvincularem ali do consultor que fica ali técnico e se apropriarem do sistema de gestão? Na realidade, um sistema de gestão tem que ser resultado de pouco esforço de muitas pessoas e não muitos esforços de poucas pessoas. Né? E não é só o consultor. Né? Quando eu comecei neste ramo, eu tinha a minha empresa de consultoria aqui, que comecei em 91, né? Fiquei com consultoria 91 até ano 2000. Era naquela época da pessoa, do gerentão da qualidade. Né? Principalmente um engenheiro que estava lá, que escrevia os documentos, mandava cumprir, tudo centralizado nessa pessoa. 95 criou-se o grande amigo, infelizmente faleceu antes do seu tempo, Eduardo Wolgemuth, da empresa VEG, participou pelo Brasil no desenvolvimento dos, então, 8 princípios de gestão da qualidade. Né? E um delas era envolvimento das pessoas, hoje é engajamento das pessoas. Né? No sentido de envolver todo mundo. Eu lembro na época em que eu trabalhei na Eletrometal, aqui perto, hoje Vilares Metals, aqui na região.
eram os próprios operadores que escreveram os procedimentos, as instruções do trabalho. Tudo cheio de erros gramáticos, mas eles que entenderam. Não era a engenharia que escrevia um monte de bobrinhas que era impossível, né, cumprir. E todo mundo sabia que aquilo era só para inglês ver, vamos fingir que estamos fazendo, mas sabemos que com os recursos que nós temos não dá. E ele cria, se fizer assim, ele cria uma frustração. Né? Envolve as pessoas, entende como que é a realidade. Né? Mesmo que esteja cheia de erros do português, igual meu português, né? Meu português de misturar masculino, feminino, etc. É um interesse. As pessoas me entendem, me compreendem, alcançam o resultado. Então, esse envolvimento das pessoas não é só claro e óbvio que o sistema de gestão da qualidade tem que ser da empresa e não do consultor. Né? Tem que ter uma sustentabilidade, não pode depender de um consultor. Escrever os procedimentos e pronto. Fizemos muito em termos de, principalmente ISO 9001 e as outras normas do sistema de gestão, eliminamos a figura do representante da administração, porque também isso induzia a uma centralização. Né? Não é uma pessoa que é responsável. Quem é responsável pelo sistema de qualidade? A menina da qualidade. O cuidado que quando havia reclamação do cliente caía tudo nas costas dessa pessoa. Isso conseguimos com qualidade. Eu acho que hoje em dia, a maioria das empresas, quem é responsável pela qualidade? Somos todos nós. Né? Mas aí você fala, quem que é responsável pelo sistema de gestão anti-suborno, por exemplo? Ele ou ela. Ainda tem essa mentalidade que tudo cai em cima de uma pessoa. Não pode, porque assim não vai adiante. Né? Incrível. Você citou um dos elementos que foram uma melhoria incrível, né, que você promoveu nessa grande reforma, mas eu vejo uma outra que é tão importante quanto, que é o respeitar o contexto. Né? A gente vem de nessa transição, daquele momento que parecia um negócio quadrado, para falar assim, opa, calma aí. Preciso entender e respeitar o contexto dessa empresa pequenininha, que é muito diferente daquela que é gigante, dessa que é uma indústria química, daquela que é uma barbearia. E eu acredito que isso também contribui nessa questão do engajamento. Só para complementar nisso, Igor, estamos falando muito hoje em dia da indústria 4.0, qualidade 4.0. Isso também entra naquilo que você comentou. Até que ponto, até qual que é o nível de maturidade tecnológica? Porque a ISO 9000, eu vou puxar um assunto que não estava na lista da Daniela, ela vai ficar brava comigo. Isso é bullying, gente. O que vai acontecer com a ISO 9001? Vai revisar ou não vai revisar? Né? Veja, a ISO 9001, a votação da última revisão, a última análise crítica foi de manter como está. Eu acho, pessoalmente, que essa foi a decisão certa. Mas tem pessoas que falam, não, mas o mundo mudou, já estamos com blockchain, já estamos com análise de dados, já estamos com IoT, com ChatGPT, etc. Por que a ISO 9000 não vai se adaptar a isso? Ao meu ver, o motivo pelo que isso não necessita uma revisão da ISO 9000 é porque isso já está abordado, né? Dentro da ISO 9001. 9001 e as outras normas do sistema de gestão falam o que você tem que alcançar. Eles não falam que você tem que usar essa metodologia ou outra. Uma empresa pequena, no meio da Etiópia, por exemplo, ela pode perfeitamente alcançar o resultado, satisfação do cliente, usando tecnologia antiga, tecnologia manual, talvez nem tem banda larga naquela região que está operando, mas o sistema está funcionando e está gerando resultado. Então, concordo totalmente com você, Igor, essa questão do contexto. Essa questão do contexto é o que obriga as empresas a pensar por si mesmo. Isso foi uma crítica, né, até da revisão 2015 da ISO 9001, porque o pessoal fala, não fala o que eu tenho que fazer. Tem que ter procedimento para isso? A norma não fala. Tem que ter procedimento para aquilo? A norma não fala. Por que a norma não fala? Porque quem tem que definir são vocês.
baseado no seu contexto, baseado nos riscos, Perfeito. etc. Então, é por aí. Perfeito. Então, para você que está ouvindo ou assistindo, uma dica muito legal, a gente tangenciou aqui o engajamento. Nós estamos produzindo uma série, já produzimos uma série aqui no CertificaCast falando sobre o tema, porque tem essa questão técnica da descentralização do sistema de gestão, mas tem muitas questões comportamentais que precisam ser endereçadas dentro da sua empresa para garantir que as pessoas, primeiro, entendem qual é o grande objetivo. Esse é um problema global. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Qual é o objetivo? O objetivo é uma certificação? Claro que não. O objetivo é ter um sistema que apoia a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, segurança da informação, que tem uma consequência em certificação. Então, se você não explica isso e não deixa claro qual é o real objetivo, como que alguém se engaja naquilo que não se tem tanta certeza, ou que, puxa, tá, mas é só por uma certificação, não faz muito sentido para ela. Aí tem outras questões de liderança e a forma como a comunicação deve fluir em todo o processo de implementação, que é a preparação e a adequação dessa empresa para uma futura certificação, que muitas vezes justifica ali a falta de engajamento ou não engajamento das pessoas. Então, puxando daqui, vamos lá. Grande esforço, né? O grande esforço, a gente percebe isso. Eu queria, inclusive, a gente tem alguns estudos, mas a sua visão global ela faz muita diferença, mas a gente percebe isso em outros países. Então não é uma questão só do Brasil. Nós atendendo aqui Brasil, Portugal e países de língua portuguesa na África, por exemplo, a gente percebe a mesma questão. Um grande esforço para a adequação e implementação. Né? Preparar a empresa para a certificação e depois dessa conquista, que é o objetivo de muitas empresas, a gente percebe que a energia diminui, que se dissipa. É uma percepção global? Tem alguma outra prática que você percebe no planeta que é diferente disso e a gente pode usar como case? E um pouco da sua visão também. Por que... não, o porquê não é minha pergunta, eu vou fazer a pergunta, mas a sua visão do que é o ideal do pós-certificado na parede. Veja, Igor, eu tenho visto isso ao longo de mais de 30 anos. Eu vejo como sendo uma coisa até natural do ser humano. E tem um processo de evolução. Você prepare sua empresa com o objetivo de ter um bom sistema de gestão. Né? Mas num determinado momento você quer certificação como reconhecimento, dependendo do contexto. Certificação normalmente se associa a ISO 9001, que seus clientes podem exigir de você. Talvez um pouco menos 14001, sistema de gestão ambiental, que você quer para demonstrar sua responsabilidade. Alguns clientes podem querer ou não. 45001, o objetivo é criar um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável para funcionários. Pode ser que poucos dos seus clientes realmente exigem a certificação. Mas a certificação é importante. Então, vamos lá. Qualidade não tem linha de chegada. Qualidade total, a gente sempre falava. Você vai implementando, aí você percebe aquilo que você ainda falta para implementar. A certificação é um fator motivacional muito forte, na minha experiência. Então, o que acontece? A empresa implanta seu sistema, depois, num determinado momento, opta para buscar a certificação. E todo mundo trabalha em cima da certificação, claro e óbvio. Quando consegue a certificação, todo mundo, né, comemora, está ótimo, e depois relaxa um pouco. Tá? Na minha época, quando nossa empresa obteve a certificação número 4 aqui no Brasil, do BVQI, na época, as auditorias de manutenção eram semestrais. Então, se certificava, claro que todo mundo relaxa. Graças a Deus, vamos voltar a trabalhar, né, naquilo que nós fazemos, fabricar de aço ao invés de trabalhar. Porque você não trabalha para o sistema de gestão. Você trabalha no seu negócio principal.
Então, há aquele relaxamento, então você alcança, depois abaixa. E depois, 6 meses depois, hoje, passou para ser Adorei. 1 ano. Nossa Senhora, está na hora da auditoria de novo, e todo mundo corre para preparar. Mas, na minha experiência, o que acontece? A queda vai diminuindo. Então, primeira vez, claro e óbvio, pessoal, relaxa. Aí, auditoria de manutenção. Vamos voltar a preparar para a auditoria. Aí cai um pouco menos. Aí, cada vez cai um pouco menos e começa a perceber que, poxa, é besteira aí ficar preparando para a auditoria. É mais fácil manter isso como status quo. Aí o auditor pode vir na hora que quiser fazer uma verificação. Nós mesmo começamos a enxergar a auditoria interna como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de melhoria, não só de apontar o dedo e falar, fez isso errado, mas a auditoria interna é uma ferramenta maravilhosa de provocar melhorias. Por quê? Porque não é igual uma auditoria externa. Eu como auditor externo, jamais posso ir na sua empresa e falar, Daniel, isso não está certo, mas eu vi a fábrica de Chris, ele está fazendo de uma forma diferente, é maravilhoso. Isso seria antiético na minha parte, né? Confidencialidade. Perfeito. Mas, numa auditoria interna, eu sou auditor interno. Eu posso chegar e dizer, Daniela, eu estou vendo que você tem problemas potenciais aqui. Vai lá falar com o Igor, porque no setor dele ele fez isso e está tendo excelentes resultados. Essa sinergia dentro da empresa é extremamente saudável, extremamente produtiva. Tem uma conexão incrível aqui. Você viu? Ó, você não vai ficar bravo porque eu acho que está no seu roteiro isso, hein? Olha só. Primeiro, né, você que é empresário está ouvindo isso, muitas vezes administrando ali o caos e busca no sistema de gestão solução para os problemas de, minha empresa não tem um norte. Então, o sistema de gestão vai te ajudar a estabelecer onde você precisa chegar, como você quer chegar. Então, tem um direcionamento estratégico, tem um planejamento estratégico. Puxa, quais são os processos que eu preciso para garantir que minha empresa vai chegar até lá? O sistema de gestão vai te ajudar a revisar esse negócio. Quais são os indicadores? Como que eu meço? Quem são as pessoas que fazem parte? Quais são as competências necessárias? Como que minha empresa reage às falhas? E aí, tem uma conexão incrível que eu preciso fazer aqui. Você falou da auditoria. Adorei a ideia de a cada 6 meses. Você vai entender agora por que eu adorei. Porque nós estamos mais uma vez no processo disruptivo, implementando a auditoria continuada. Nós, através aqui do Christian que está conosco, estamos inovando mais uma vez, através da Templum Validation, forçando validações de processo com muita frequência. Queria até ouvir de você, Cris, que já executou várias esse ano, tá, com o seu time. Cara, quero muito trazer, assim, a gente não combinou, mas eu quero que você traga a verdade, a sua percepção como especialista, auditando processos que no modelo antigo estão mais verdes, às vezes nem está tão maduro, que não tem muito combinado, que é no dia a dia, que é mais no flow. Então, qual que é a sua percepção disso? E se já há alguma mudança nisso que o Nigel tocou? E na preparação do sujeito, que muitas vezes está ali naquela energia de vou me preparar para a auditoria, que é um evento que vai acontecer daqui a alguns meses. Então, essa é a grande mudança. Se é uma das maiores ferramentas de gestão da qualidade, por que eu vou usar uma vez por ano? Por que eu vou usar até uma vez por mês? Por que eu não faço esse negócio com muito mais frequência? E a disrupção está não só no modelo de negócio, como na execução, apoiando em tecnologia, método, etc. e tal. Conta um pouco pra gente, Cris, como é que tá isso na prática? Legal. Bom, primeiro, eu estava aqui assistindo a aula do Nigel, né? Porque é uma aula, a gente fica tentando conectar com a realidade e com o que a gente vive ali, é muito legal, né? Teve uma das falas que o Nigel trouxe que me chamou muita atenção, que é sobre a flexibilidade que uma auditoria interna tem
maior do que uma flexibilidade de uma auditoria externa. Você consegue conectar alguns pontos dentro da empresa, principalmente porque você tem a liberdade de fazer isso mais vezes, que muitas vezes o auditor externo não consegue fazer. E claro, nós temos que seguir norma, nós temos que seguir todo o método da auditoria interna pensando no cumprimento da norma, mas nós temos que também explorar essa vantagem que a gente tem como auditor interno, de conhecer o sistema de dentro, de ter a oportunidade de conectar a planta da fábrica do interior com a da capital, de ver os cases que a gente tem internamente, como aproveitar isso. Tem um outro elemento que tem muito a ver com o nosso modelo, com o que nós estamos implantando e que a gente já tem um resultado muito bacana, Igor, que é trazer as partes interessadas, trazer os stakeholders para dentro do processo de auditoria. Veja, Nigel também falou muito sobre análise de contexto, né? Eu acho que isso é poderosíssimo e, infelizmente, né, especialmente nos clientes que estão começando a implantação do sistema de gestão, ainda muitas vezes a gente vê uma imaturidade para analisar o contexto como ele deve ser analisado mesmo. E dali se desdobra muita coisa. Quando você faz uma boa análise de contexto, define bem quem são suas partes interessadas, fica muito mais fácil você implantar o sistema de gestão. Só que, na minha humilde opinião nessa mesa aqui, eu acho que a gente cometeu uma falha ao longo do tempo, que é não trazer essa parte interessada para dentro da auditoria. Perfeito. Muitas vezes eu atinjo o KPI que eu defini lá no meu sistema de gestão, muitas vezes eu estou com um NPS bacana e tal, mas eu não estou ouvindo o meu cliente. Para o inglês ver, né? Perfeito, no caso. Perfeito. Na minha opinião, é a diferença, Nigel, entre você atingir um resultado planejado e gerar impacto. Uhum. São duas coisas diferentes. Muitas vezes você atinge o resultado que foi planejado, mas não gera o impacto que a tua empresa deve gerar no contexto. Então tem sido muito legal a experiência. Como último ponto que eu queria trazer aqui, a gente já começa a perceber, ainda de forma muito sensível, tenho certeza que isso ainda vai evoluir muito, que a gente ainda vai estar no comecinho dessa curva de maturidade, mas a gente já começa a perceber a diminuição de um sintoma comum das auditorias internas, né? Quando a gente tem aquela auditoria uma vez por ano e tal, a preparação da auditoria é sempre um momento de muito estresse, é sempre um momento de muito gasto de energia, é sempre um momento que, se você não tomar muito cuidado, acaba sendo um momento traumático para a empresa, para o sistema de gestão, especialmente para quem conduz isso dentro da empresa, né? Como a gente já está fazendo, alguns clientes já passaram por 5 validações esse ano. Tá? Incrível. 5 validações esse ano. Nós estamos aí, começamos o segundo semestre agora. A gente já começa a perceber que esse cliente que chegou na 5ª validação, na última ele já está menos estressado do que ele estava na primeira, ele já está mais leve do que ele estava na primeira. E aí a gente elimina aquele movimento, ou pelo menos reduz drasticamente aquele movimento de picos e vales, né? Onde você se estressa demais, tem um pico de energia altíssimo no dia da auditoria, e depois é natural, o corpo humano ele tende a relaxar, né? Se estressou demais, você vai relaxar. Então nós estamos começando a perceber essa mudança, Igor. As pessoas já estão recebendo a auditoria como uma atividade do dia a dia, são eventos mais curtos, são eventos mais focados, onde a gente traz o que importa para o negócio para dentro da mesa. Então, isso está começando a transparecer muito mais natural. Se me permitir acrescentar, eu acho que também, quem é o cliente da auditoria interna? Quem é cliente dessas avaliações? Ao meu ver, é a alta direção da empresa. Perfeito. Que está mostrando para a alta direção como que está a empresa. Não no sentido de punir, fulano não está cumprindo o procedimento, ciclano não está fazendo isso, aquilo, mas no sentido de agregar valor. Puxando uma coisa que você falou também, do envolvimento das partes interessadas, eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. Pior auditoria, pior tipo de auditoria, eu fico arrepiado, aquela auditoria interna que acontece 2 semanas antes da auditoria externa prevista. E aquela correria. Tem que ser um processo, inclusive, desde a versão 87 da norma. Eu sei, porque eu levei uma não conformidade quando a nossa empresa foi certificada, mas isso não é um novo requisito. Desde 87, ele fala as auditorias internas devem ser programadas baseado na situação atual da área, eles falavam na época, hoje do processo, da área sendo auditado e a criticidade daquela área. Ou seja, você não deve nem programar necessariamente auditorias semestrais,
você vai programar algumas auditorias com maior frequência naquela área que está com maior dificuldade. Perfeito. Número 1. Segundo, é ter um auditor interno, né, que vem e audita a empresa toda. Gente, envolve, aí que puxa essa questão de partes interessadas, envolve o relacionamento cliente interno, fornecedor interno. Procure colocar na equipe da auditoria interna alguém que recebe o resultado do processo que você está auditando. Pode ser, por exemplo, alguém de produção auditando a área de manutenção. Pode ser alguém de planejamento de produção auditando a área de vendas. Pode ser, enfim, porque isso reforça, né, esse relacionamento. Aí ele desengessa o processo. Porque, de repente, eu estou auditando o Igor. Igor, seu procedimento fala que você tem que preparar esse relatório de vendas, mandar semanalmente para, né, essa outra área, e você não cumpriu. Né? Então, isso é uma não conformidade. E né? Mas se eu envolver alguém do teu cliente, esse teu cliente pode virar e falar, puxa, Igor, você está fazendo esse relatório? Eu nem uso esse relatório faz 3, 4, 5 anos. E você ainda está fazendo? Ele cria aquela sinergia. Outro ponto é esse medo de levar uma não conformidade. Né? Nós temos que quebrar isso. Toda e qualquer empresa vai ter dezenas, centenas de não conformidades. Né? Isso é uma realidade. Né? Ninguém é perfeito. Isso é um objetivo de melhoria contínua. Eu trabalhei numa grande área do governo em Hong Kong, na área de habitação de Hong Kong. E eles faziam as auditorias internas e o gerente recebia um bônus se ele não levou nenhuma não conformidade. Eu falei com o presidente da empresa, eu falei, isso está errado, vamos fazer uma experiência. Próximo ano, quem vai levar o bônus? Aquele que levou o maior número de não conformidade na área dele ou dela. Por quê? Vai mostrar a transparência e a autoconfiança de dizer assim, levei essas não conformidades, né? Eu vou trabalhar em cima deles, isso vai me ajudar a melhorar. E deu um resultado fantástico. É uma inversão da lógica tradicional. Muito isso. Eu falo assim, por que a ação corretiva ela está dentro do requisito de melhoria? Porque a gente só consegue alavancar o PDCA quando a gente consegue olhar para o erro sem compromisso com o erro, né? E a gente consegue olhar e falar, todo mundo erra. E é normal, e a não conformidade faz parte da empresa, senão até ela não teria previsto em norma a não conformidade, né? Então, trazer isso para a mesa. Seguindo aqui, colocando mais um item nesse balaio aqui que a gente está falando, é da qualidade do relatório, né? De auditoria. Porque os relatórios de auditoria, eles são muito complexos para o gestor que precisa, que é o grande, que precisa receber isso. Como que a gente consegue transformar os relatórios de auditoria de forma que seja um OPR, que o gestor receba esse relatório e consiga, de fato, entender qual que é o próximo passo? Porque, às vezes, o próprio relatório de auditoria, que é o output ali da validação da auditoria, não dá esse suporte. Daí, o gestor não olha para isso e daí fica aquele... Não é uma ferramenta de não trabalho. É uma ferramenta de trabalho dele. Um negócio chato. É legal para quem fez, mas para quem precisa, é chato. É isso. E ele vai colocar na mesa, ele não vai ver, ele vai só perguntar, e aí, foi bom? Foi bom. Foi bom em que ótica? Né? Boa. E olha só, eu quero partir daqui, desse ponto, e o time goes by, hein? Tô de olho no relógio aqui. E expandir essa conversa, porque quem tá até aqui com a gente, eu tenho certeza que curte o papo técnico, curte o sistema de gestão. E a gente tá aqui, para alguns empresários que estão aqui buscando a resposta. Cara, será que esse negócio é para mim? Então vem uma provocação super importante, Nádia, a gente quer muito ouvir você falar sobre isso. A expansão do sistema de gestão para aquilo que a norma aparentemente tangencia. Puxa, mas eu vi poucas pessoas falando de sistema de gestão, da qualidade, por exemplo, em marketing, venda, gente, cultura, estratégia de gestão, governança, sustentabilidade. E nós, como empresa de consultoria,
A gente evoluiu, amadureceu muito, entendendo que sistema de gestão, com tudo que nós falamos agora, práticas de auditoria, não conformidade, relatórios, está em toda a organização, de fio a pavio. Inclusive, uma outra mudança que eu agradeço é aquele negócio de poder reduzir o escopo a vou certificar a recepção da empresa, né? Graças a... Eu ia dizer a Deus, não, mas a Nigel Croft, a gente conseguiu essa evolução. Incrível. Qual que é a sua visão sobre isso, a expansão do sistema de gestão com profundidade em todos os departamentos da empresa? Tá. Eu tive a grande privilégio de participar num dos últimos cursos do Dr. Deming, antes ele falecer. Privilégio. E o Deming falava sobre a questão da qualidade. Ele usava uma frase que eu acho que é válido aqui. Ao final do curso dele, de 4 dias, ele falava assim, vocês não são obrigados a fazer nada disso, que a sua sobrevivência não é obrigatória. Então, eu penso nessa frase ao responder a sua pergunta. O que é um sistema de gestão? Ele é o método que permite você ter confiança que vai alcançar os resultados que você está pretendendo alcançar. Seja um setor da empresa de RH, seja na área de marketing, seja em termos de saúde e segurança do trabalho, seja em termos de sustentabilidade, seja em termos de gestão da energia. Ele não é um sistema de documentos. É um sistema documentado na medida certa para alcançar seus objetivos. Então, voltamos de novo à questão do contexto. Mas ele pode ser aplicado a qualquer conjunto ou subconjunto de uma empresa. Se quer aumentar a eficácia do seu marketing, né? O que é o resultado pretendido? Né? Transformar aquele marketing no funil de vendas para resultado que acaba em venda. Então, Deming outra vez, eu sou maior fã de Deming. Deming outra vez. Muito bem, você tem esse objetivo. Através de que método que você vai alcançar esse objetivo? Porque todos nós temos nossos objetivos, sonhos, metas, etc. Mas uma meta sem o método é besteira. Você só vai gerar frustração. Né? As exortações, né? É isso? É isso, exaltações. Vamos buscar defeito zero, vamos aumentar nossas vendas em 20%. Pô, chefe, não vai. Do jeito que está, não vai. Aí que entra o conceito do sistema. Né? Quais são os recursos que necessitamos, quais são as metodologias, os procedimentos, os profissionais, as competências, as tecnologias. Isso é um sistema de gestão. E você pode aplicar isso em qualquer parte da empresa. Qualquer nível, né? Uma empresa, tradicionalmente, você certifica a empresa toda. Né? Mas por que, por exemplo, manutenção? Você não pode implantar um sistema de gestão da qualidade na área de manutenção. Acabou. Que para certificar aquele produto que manutenção está fornecendo para a sua empresa, que um dia você pode até querer terceirizar a manutenção. Aí você vai subcontratar alguém, você vai falar para eles, eventualmente, para fornecer serviço de manutenção para a minha empresa, você tem que estar certificado ISO 9001. Uma palavra que eu odeio, que eu uso muito em inglês, a gente chama de granularidade, né? Até que nível de detalhe que você quer entrar. Eu vou certificar a minha empresa, a manutenção é um pedacinho da minha empresa e eu vou precisar de tratar dele. Obrigado, Igor. Eu vou precisar tratar dele dentro do sistema de gestão da minha empresa. Eu vou dar uma certa foco nele, mas não vou mergulhar. Agora, eu quero implantar um sistema de gestão da qualidade na manutenção, eu vou mergulhar muito mais. Perfeito. Né? Ao nível de competência das pessoas, as ferramentas que estão usando, as metodologias, etc. Porque o foco aí não é mais
fábrica de componentes, não sei o que, cuja manutenção faz parte. O foco é prestação de serviço de manutenção. Né? Mesma coisa para vendas, mesma coisa para RH, o gente, o que você quer chamar. Incrível, olha, tem uma oportunidade, eu quero muito ouvir você, Daniela, que a Daniela, nesse momento que a gente fala, ela está conduzindo quase 400 projetos simultaneamente com o time dela, e dá pra gente amarrar várias coisas que a gente falou aqui hoje, eu quero ouvir, até para me atualizar aqui de algumas coisas. A Templum como consultoria nessa ótica, adorei ouvir o que você falou, porque reforça que estamos no caminho certo. Ela está ajudando as empresas na implementação do sistema de gestão, que a gente faz isso, já fizemos com milhares, mais de 7 mil empresas, e aprofundando em alguns núcleos, marketing, vendas, gente, cultura, estratégia, gestão, governança e a validação. Então, os consultores estão apoiando essas empresas a expandir o sistema de gestão para esses núcleos. Então, poxa, hoje, uma empresa que contrata o serviço da Templum, além de se preparar para o sistema de gestão, com essa primeira visão mais técnica de certificação, ele vai, por exemplo, receber serviço para adequar todo o processo de marketing ao que é de mais moderno. Por exemplo, construir campanhas, revisitar posicionamento, utilizando o ChatGPT, por exemplo, que é o que está aí hoje, né, como um queridinho e incrível, nós somos apaixonados por ele, inclusive. Queria entender, Dani, sobre alguns aspectos. Primeiro, quando a gente amplia, a gente tem mais chance de engajamento. Melhorar o antigo problema de engajamento. Porque, vamos ser bem sinceros, até antes disso, a galera do marketing não estava nem aí para ISO. Talvez iam usar ISO só para tentar vender mais. Totalmente. A galera de vendas, que é isso? Então, assim, agora, ampliando, quero ver isso de você, né? E como que tá essa interação com os clientes, e um questionamento que eu já ouvi dos consultores. Pô, mas, de clientes para os consultores. Mas a ISO pede? Isso tá na norma? Por que vocês estão pedindo? Tem uma confusão, o mercado, a gente está educando o mercado. Por que você é uma consultoria de sistema de gestão, tá falando de vendas comigo? O financeiro. É isso. E aí? Olha, fazendo, né, uma contextualização, a gente já fez na Templum, na verdade isso não é novo, né, Igor? Quando a gente pega ali as nossas versões, né, das nossas evoluções na V7 ali, né, um código interno aqui, a gente já tinha descentralizado. A gente tinha ido exatamente nessa linha. Então, a gente pegou todos os processos existentes da empresa e a gente criou mini sistemas de gestão para cada um dos processos. Então, a gente tinha, por exemplo, parte de recursos humanos. O recursos humanos analisava o contexto, analisava as partes interessadas, analisava risco, analisava oportunidade, olhava para o processo, olhava para as não conformidades. A gente já tinha feito esse movimento de descentralização. Então, não tinha mais uma planilha única, por exemplo, né, de riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades era tratado diretamente pelo gestor de cada processo. A gente já tinha feito essa descentralização. Só que a gente ainda entendia que ainda estava na mão de uma pessoa. Por mais que a gente tinha... A nossa ideia era essa descentralização, ainda tinha aquela pessoa responsável e que acabava, muitas vezes, ficando com toda aquela documentação, e não era esse o caminho. Foi quando, então, a gente teve a ideia, né? E a gente falou assim, não, a gente já precisa agora dar o próximo passo, a gente já descentralizou, agora a gente precisa fazer com que isso, de fato, chegue na mão de cada gestor. Para que cada gestor tenha um método para conseguir chegar no objetivo, ele faça essa análise, e foi quando a gente criou, então, os núcleos. Então, a gente pegou os principais núcleos da empresa e separamos isso, e a gente falou assim, agora não tem mais uma pessoa. Agora, a responsável de gente e cultura vai vir aqui e vai falar do processo, e não vai falar com um consultor de ISO, vai falar com uma psicóloga, que é responsável por gente e cultura, que o objetivo dela não é a certificação. O objetivo dela é fazer com que aquele processo, de fato, chegue no objetivo. Exatamente. A gente tirou esse consultor ISO. A gente tem um consultor de gestão e estratégia que vai tratar a estratégia da empresa. Ah, mas eu estou certificando o ISO 27001. A sua estratégia é a sua estratégia. Obviamente que você vai conectar com os sistemas de gestão, que você vai fazer esse direcionamento, mas a sua estratégia é a sua estratégia.
de negócio. E a gente precisa entender onde que esse sistema de gestão se conecta com essa estratégia. E a gente descentralizou isso. E a gente tem tido, assim, experiências super legais, só que isso ainda causa um estranhamento nas pessoas. As pessoas ainda estão nessa de... Estou certificando a ISO 27000, segurança da informação. Por que não falar de vendas? Eu ia comentar exatamente isso, Igor. Eu acho que 27001 é um bom exemplo de uma empresa usa a tecnologia de informações. Ela pode usar 27001 para dar confiança da segurança das informações que está usando. Não necessariamente precisa obter a certificação. É uma ferramenta que ajuda a empresa a alcançar seu objetivo. Não é o ramo principal daquela empresa. É um hospital, uma escola. Tem segurança de dados pessoais, a lei de LGPD, né, que se aplica a eles, mas não é o negócio principal deles. E tem normas ISO que pode ajudar a fazer isso sem a necessidade de certificação. Pode ser que alguns clientes, algumas partes interessadas comecem a exigir, sei lá. Mas eu acho que, inclusive, estamos vendo um crescimento exponencial nessa parte da ISO 27001, ISO 27701, né, de proteção de dados, privacidade de dados. Para quê? Para apoiar governo, banco, entidades públicas a alcançar o objetivo que querem, sem necessariamente ter que obter a certificação. Incrível, e a gente percebe, então olha só que prática sensacional. Você tem uma intenção que muitas vezes é motivada, primeiro motivo, a motivação pode ter sido um cliente que te exigiu uma certificação para continuar fazendo negócio com você, mas você fala, puxa, entende que não é só sobre aquilo e tem a oportunidade de permear as melhores práticas de gestão para todos os departamentos da sua empresa. Então, o seu profissional de vendas agora ele se apoia em processo, indicadores. E aí, Cris, eu quero, para a gente colocar um ponto final nesse episódio aqui da conversa, a prática de auditoria em departamentos que não estão tão acostumados assim com auditoria. Porque até então, quem vai? A auditoria se ferrou com aquele cara lá. Agora nós estamos entrando em processos que não têm essa cultura. E queria que você trouxesse a sua percepção, tem a minha, mas quero te ouvir, a percepção de valor disso no dia a dia da galera de marketing, de vendas, de gente de cultura. Como é que tá isso? Bom, eu acho que conectando um pouco com a fala da Dani, né? Eu ia até fazer uma pergunta para ela, mas acho que dá para, na resposta aqui, conectar os dois temas. A minha percepção, Igor, é que a gente conseguiu algo que, com esse modelo, ou vem conseguindo algo com esse modelo, que já está na estrutura da norma, está na matriz do modelo, mas que vinha se perdendo ao longo do tempo, que é conectar todo o processo de implantação, eu não vou nem falar de certificação, processo de implantação com resultado de negócio propriamente dito. Perfeito. Né? Então, durante muito tempo, se convencionou a entender que ISO 9001 era uma prática da qualidade. E aí o cara do marketing, o cara do RH, a pessoa dos outros departamentos que não estão ligados departamentalmente à qualidade, se sentiam quase que fazendo um favor quando estava apoiando o processo de implantação ou participando de uma auditoria. Na medida que a gente começa a quebrar isso em partes, em uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente, depois mostra aquela imagem bonita para gente, você começa a mostrar para ele o seguinte, olha, se você tiver um sistema de gestão permeado dentro do teu processo, vai ser muito mais fácil atingir as tuas metas de turnover, de qualidade de vida, ou de clima organizacional, ou de leads gerados, ou de taxa de conversão, ou de aproveitamento de fornecedores, de qualificação de fornecedores e assim por diante. Então, esse pessoal está começando a chegar para a gente na fase de auditoria, né? Costumo dizer que eu venho um pouco depois da Dani nessa construção. Eles estão começando a chegar nessa fase ainda um pouco desconfiados, eu preciso ser sincero, preciso ser transparente aqui, o pessoal ainda está um pouco desconfiado, mas percebendo que, opa, isso faz sentido para a gente.
né? Pode ajudar. E eu coloco nessa balança aí, coloco nessa equação, fiquem à vontade aí para discordar, estamos bem confortável com isso, mas eu coloco nessa equação, inclusive, muitos CEOs, muitos diretores das empresas, que também terceirizavam isso para qualidade e se sentiam... Não preciso me preocupar com isso. Tô pagando. Minha preocupação vai ser, veio não conformidade ou não veio não conformidade? Se não veio, ok, segue o jogo, tá tudo bem. Na hora que a gente começa a trabalhar olhando para os núcleos, eu conecto com o negócio. Quando eu conecto com o negócio, opa, isso aí faz sentido para mim, isso aqui eu quero participar. Né? Se teve não conformidade ou não teve não conformidade, só quero saber o quanto vai ser difícil a gente resolver, mas... Opa, não conformidade é não gerar negócio, a não conformidade é perder cliente, a não conformidade é estar gastando mais. A não conformidade pode ser vender uma coisa que a empresa não está habilitada a produzir. Perfeito. Que o vendedor adora vender. Exato. Né? Quer vender. Eu já vivenciei isso à flor da pele. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 84, não falava português. Então, engenheiro metalúrgico, mas eu fui colocado na área de exportação, vendas. Aí a minha esposa, que era também engenheiro metalúrgico, mas ela cuidava da implantação da qualidade total na fábrica, eu cuidava da qualidade nas áreas administrativas. Então, eu vejo até hoje, tem um certo... digamos, fricção, uma certa tensão dinâmica sempre entre o pessoal de vendas que quer vender e o pessoal de produção, entre aspas, que quer produzir uma mais vida fácil. Uhum. E a turma de vendas só complica a vida, vende coisa que, né, tira o pessoal da produção da zona de conforto, é que um está certo e o outro está errado? Não, mas tem que ter esse engajamento. Esse engajamento se faz através de um processo Perfeito. de comunicação. E voltamos ao engajamento das pessoas. Mas uma reflexão importante para todo mundo que está ouvindo aqui, né? E eu estou ouvindo vocês, estou refletindo. Muitos empresários e todas as empresas que existem, elas querem o sucesso, elas querem crescer, elas querem vender mais, elas querem ter uma melhor margem de lucro, elas querem diminuir a rotatividade. E a solução, na maior parte das vezes, ela não é pontual, ela é sistêmica. Exatamente. E essa cultura, e eu espero que esteja ficando bem claro aqui, porque está no meu coração, né? Essa cultura de sistema de gestão, permeada por toda a organização, ela é ultra benéfico. Porque a gente, vou usar essa palavra, acultura departamentos que às vezes estavam ali desprovidos de rotina de auditoria interna ou externa de verificação, desprovidos de, esse indicador realmente faz sentido, né? E tá vindo na minha cabeça a todo momento, Nigel, a conexão com sustentabilidade, de uma forma ampla. Porque é o que os empresários, se a gente fizer uma pesquisa aqui, né, você deixa aí nos comentários, né, de 0 a 10, quanto de sustentabilidade do seu negócio é importante? Cara, eu duvido que vai ter uma nota 9. Né? Mas a sustentabilidade de uma forma ampla do seu negócio, da sua qualidade de vida, do que você deseja para daqui a Mesmo porque esse é o anos. objetivo do negócio, né? A norma fala que a implementação de um sistema de gestão é para garantir o crescimento sustentável da empresa, né? Obrigado, você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia contar uma coisa interessante. Né? Você fala que eu sou o pai da ISO 9001-2015. Na realidade, eu era chairman do comitê que escreveu a ISO 9001-2015. Eu coordenava, digamos, todo o processo. Quem escreveu a norma foram os expertos nomeados pelos mais de 100 países que realmente pegaram e escreveram. A frase que eles deixaram eu escrever. Né? Não, Nigel, você não vai se meter nos detalhes, né? Eu norteava os trabalhos. Foi exatamente aquela frase que você colocou. É a primeira frase, basicamente, da ISO 9001, que a decisão de implementação do sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica da empresa. Ninguém está te obrigando. Não é ditado em lei que você tem que fazer. Você faz, talvez pode não sentir voluntário, porque se teu cliente falar, se não está certificado, eu não vou comprar mais de vocês. Mas a sua decisão de manter o cliente é estratégica. Exatamente, é a sua decisão. Mas aquela frase que você usou, ela não é uma norma de desenvolvimento sustentável, mas ela fornece as bases para que a empresa possa seguir de uma forma
sustentável seus negócios. E aí que vamos puxar, temos alguns minutos, eu vou puxar. Vamos. Essa questão de sustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse movimento da ESG, isso, eu fico muito satisfeito que a ISO agora está tentando se envolver, eu não vou dizer intrometer, mas se envolver para tentar colocar um pouco de ordem nessa questão da ESG. Né? Que o sistema de ESG, Environmental Social Governance, é de reportar o desempenho. Eu sempre fiquei um pouco cínico sobre isso. Continuo sendo um pouco cínico, porque, na realidade, eu sou muito fã, tenho sido envolvido na questão de desenvolvimento sustentável. Se pensarmos, o que é desenvolvimento sustentável? Na definição do relatório de Brundtland, de 1987, né, que gerou essa frase, ele fala que desenvolvimento sustentável é aquilo que atende às nossas necessidades e expectativas, sem comprometer a possibilidade de futuras gerações alcançar as necessidades e expectativas deles. Né? Veja bem, o que é a definição da qualidade? É atender os requisitos, as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, para mim, desenvolvimento sustentável é assegurar qualidade de vida para futuras gerações. Agora, um sistema de gestão da qualidade, né? Eu sou suspeito para falar isso, mas sistema de gestão da qualidade é o núcleo, é o ponto de partida de um muito extenso viagem, né, em prol de alcançar qualidade para todos os interessados, né, a sociedade, isso que eu chamo de qualidade ampla. Não é mais aquele negócio bitolado em cima do produto. Hoje em dia, o consumidor consciente, cada vez mais, não está só preocupado com a qualidade do produto em si. Está preocupado com a forma que aquele produto foi produzido. Se está usando mão de obra infantil na cadeia de fornecimento, se está agredindo o meio ambiente, se os fornecedores estão com alta taxa de acidentes, estão tratando bem os funcionários. Isso é qualidade ampla. É tratado pelo ISO 9001? Não. Mas a metodologia básica da ISO 9001, você pode ampliar para onde quiser, porque a filosofia, entender seu negócio, né? Entender quais são os processos importantes para alcançar aquilo que você quer alcançar. Né? Tradicionalmente, é o processo de produção de prestação de serviço, mas também e o processo de tratamento de esgoto, se eu estou pensando como vertente ambiental. Né? O processo de vendas e benefícios ao cliente, se eu estou pensando na questão de antissuborno, né? O processo do licenciamento da minha empresa. Né? Esses passam a ser processos, não é importante, não tem nada a ver com o seu produto, mas tem a ver com a ética do seu negócio. Então, é importante para aquele parte do seu negócio. Então, entender o processo. Pensamento baseado em risco, né? Seguir as oportunidades, mas pensando sempre, né, o que aquilo implica, o que poderia dar errado, quais são as consequências. E o nosso querido amado PDCA, que é eterno. E esses três vertentes, entendimento do processo, pensamento baseado em risco e PDCA, eles vão demandado para melhorar qualquer coisa. Não há nada que você não pode ter resultado, dar mais confiança no resultado, estimular melhorias, aproveitar da oportunidade, provocar inovação. Tudo isso começa daquele primeiro passo de uma decisão estratégica da alta direção. Eu vou implantar. Primeiro pode ser, eu preciso dessa norma porque eu preciso certificar, porque o cliente está exigindo. Muito, muito bitolado, podemos criticar, né?
Mas quem somos nós para criticar? Você tem sua empresa, a sobrevivência depende de obter a certificação. Vamos atrás da certificação, gente. Depois, começa a sentir, pô, esse negócio está bom, eu poderia aproveitar isso dá resultado e vai passo a passo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, incrível. Como diz o mineiro, a prosa tá boa e o tempo passa rápido. Chegando aqui nos minutos finais, Nádia, hoje você atuando, né, como presidente do grupo de todos os sistemas de gestão. Sei que tem novidade, algumas eu acho que você pode contar, outras não. Não, eu não podia a última vez que nós encontramos, mas agora eu já posso. Então conta em primeira mão para o pessoal aí, então, essa grande... O núcleo de todo e qualquer sistema de gestão é chamado Anexo SL, né, que é sob a minha responsabilidade. Ele fornece o esqueleto, né, de qualquer sistema de gestão. Começa 4.1, contexto, a organização deve definir os fatores internos e externos que afetam seu propósito, que vai ser diferente de qualquer empresa, dependendo do propósito. Final de 2021, a Assembleia Geral da ISO, que é o órgão máximo da ISO, 166 países, se não me falha a memória, falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa para tratar a questão da mudança climática. E gerou-se um tal de London Declaration, que foi assinado por todos. Vamos embutir a questão de mudanças climáticas em todas as normas da ISO, não só normas dos sistemas de gestão. Vamos ver até que ponto nós precisamos mudar as normas. Eles deram foco nas normas dos sistemas de gestão por ter maior visibilidade. Então, recebemos essa incumbência de como tratar a questão climática. Tinha muita resistência. Né? Tinha gente que fala, não, isso é coisa de ISO 14001, isso não tem nada a ver com o meu sistema de gestão da qualidade. Tem sim, senhor, porque duas coisas. Quando falamos em mudanças climáticas, falamos em adaptação e mitigação. Então, a minha empresa, ao definir o contexto, ao pensar nos contextos, ele já exige, você tem que analisar os fatores externos e externos. Então, a princípio, mudança climática está lá. Passa ali perto. Mas o que nós fizemos, e acabou de ser aprovado por votação de todos os países, é um novo requisito do 4.1. Isso vai levar um tempo para ser incorporado nas diversas normas, dizendo, a organização deve determinar até que ponto mudança climática é um desses fatores que afeta seu propósito. Não é nenhuma novidade. Né? Vai ter aqueles que vão argumentar, deve estar fazendo isso de qualquer forma. Mas está colocando o holofote em cima. Isso quer dizer agora adaptação. Adaptação. Isso não está dizendo que você tem que melhorar mudanças climáticas. Né? Ele está falando que você tem que se adaptar. Né? O seu pessoal de saúde e segurança do trabalho trabalha lá na Inglaterra, debaixo de um sol de 43 graus, que é inédito. Tinha pessoal desmaiando, pessoal trabalhando na reparação das estradas, etc. Não estão acostumados. É efeito de mudanças climáticas. Estação de esqui na Áustria não consegue abrir e deixa de atender o cliente. O Uruguai está passando por uma crise hídrica gigantesca. Então, isso é uma realidade. Então, isso vai permear. 4.2, que fala de necessidade de requisitos das partes interessadas, colocamos só uma observação, outra vez, para colocar o holofote, observação. Algumas partes interessadas podem ter requisitos no que diz respeito à mitigação de mudanças climáticas. Porque nós estamos vendo cada vez mais, você quer vender para uma grande empresa que está ambientalmente consciente, está socialmente consciente, estão começando a se preocupar com, queremos ver seu pegado de carbono, queremos ver seu uso da água, queremos ver isso aí, a sustentabilidade do seu cadeia de fornecimento. Eu, durante um certo tempo, era presidente da Fair Trade International, que faz negócio justo. Apoio a pequenos produtores de banana, de café, de cacau ao nível mundial. Eles vão sofrer,
com a questão de mudança climática. Vão sofrer? Já estão sofrendo. E isso afeta, né, a continuidade da cadeia de fornecimento das grandes empresas de produtores de café, de chocolate, etc. Então, colocamos isso, são novos requisitos. Alguns países, alguns setores têm criticado isso, não gostam disso. Recebemos até um comentário, puxa, por que a ISO está se metendo nas questões políticas? Como se mudança climática, ao invés de ser uma ameaça à existência do ser humano, é uma questão política. Não é isso, gente, mas isso, pouco a pouco, vai permear todas as normas. Meu conselho é, para qualquer empresário que esteja assistindo, já começa a pensar nisso. Não precisa esperar isso entrar na ISO 9001, ser cobrado numa auditoria. Isso faz sentido porque pode afetar a continuidade do seu próprio negócio. Perfeito. Nigel, talvez você não perceba porque é natural, mas uma pergunta vira uma aula. Eu acho que não tem nem da consultoria. É só dar uma volta e pá, e vai, ele ajusta. Isso é uma forma delicada de falar como que você está enrolado, Nigel. Muito bom, não, de verdade. Olha, chegamos ao fim, rápido demais. E eu gostaria de agradecer a aula, né? Nós estamos aqui os três ouvindo você com muito carinho. Tenho certeza que quem... Quero ver a câmera depois passando na gente. Assim. Quem está lá, tá assim, puxa, não é à toa, o cara é foda, né? Não perdeu a palavra. Christian, muito obrigado. Daniela, muito obrigado. Nigel, meu carinho eterno, muito obrigado. E este foi mais um CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo da gestão. Espero você no próximo episódio. Aproveita, se chegou até aqui, curte, compartilha, comenta, critica, porque a gente está construindo isso para você. Muito obrigado.